19h30 e vamos dar início ao nosso culto de Evangelho no Lar. Bem-vindos, meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, à nossa reunião do culto de Evangelho no Lar nesse domingo. Que Jesus e os bons espíritos, trabalhadores da Seara do Além, possam estar conosco durante o estudo de hoje. Aqueles que estão acompanhando o nosso culto pelo YouTube, coloquem uma jarra com água próximo ao computador ou celular, onde vocês assistem, escutam, para que a equipe de espíritos que fluidificam a água possam proceder com a fluidificação da água na casa de vocês. Se vocês tiverem animais domésticos, gatinhos, cachorros, coloquem também uma vasilha separada para eles, tá bom? Vamos à leitura da nossa página de ambientação. Abrindo aqui o livrinho da Novas Mensagens da irmã Sheila, a mensagem que saiu para nós foi aos corações que ficaram. Teu coração amoroso sofre com a partida do ser amado que te antecedeu na grande viagem para o além. Recordações te torturam, emoções dolorosas te batem. Entretanto, raciocina um pouco. A morte física não separa os afetos que seguem unidos além do tempo e do espaço. O ente querido, a quem aspiras reencontrar, segue o próprio caminho da espiritualidade, preparando o momento em que teus corações se tornarão a unir. Assim, reergue-te da dor e segue para a frente. Tua vontade de viver e servir se refletirá no mais além, preenchendo de ânimo e tranquilidade o coração de quem partiu. Ora a Deus, rogando serenidade, a fim de que a dor de agora se converta em ensinamento importante, convidando-te à certeza da imortalidade espiritual. No plano maior, o coração amado prosseguirá ligado a ti, construindo o próprio destino sob o amparo de Deus. Essa mensagem é para todos aqueles que tiveram desencarnados entes queridos, amigos, por motivos diversos, não só por causa dessa pandemia que nos abate, por motivos diversos. Todos aqueles que tiveram pessoas que amam desencarnadas. A morte, gente, não é o final. Nós espíritas sabemos. Mas a gente não pode querer que toda pessoa acredite e compreenda o que a doutrina espírita vem nos trazer. Esse consolo, esse aquecimento que nós recebemos no coração quando temos a certeza de que as pessoas que nós amamos estão continuando a vida numa outra dimensão, aguardando a nossa hora, a nossa chegada, o nosso retorno, não pode ser estendido para todo mundo. Tem gente que tem dificuldade de acreditar, outras pessoas não acreditam. Existem muitas coisas ainda que nós não temos condição de entender, porque a nossa capacidade de compreensão ainda é um pouco pequena em relação à magnitude das coisas que nós não sabemos. Mas uma coisa a gente pode ter certeza: nós não perdemos ninguém para a morte. Um dia, todos nós vamos conseguir lidar com esse assunto de uma forma mais natural, quando a gente conseguir compreender como se dá a nossa vida, como se dá a nossa, entre aspas, partida e por quê. Até a gente compreender isso, a gente vai sentir medo, a gente vai sofrer, a gente vai sentir saudade muita, a gente vai sentir dor, porque a gente não sabe o que vem depois. Mas a partir do momento que a gente passa a compreender esse, entre aspas, mistério, muita coisa passa a fazer sentido. E aí a gente consegue ter condição de aceitar as situações que se sucedem na nossa vida, conosco e com aqueles ao nosso redor. Quando eu falo aceitar, não é que seja obrigado não, gente. Tipo, eu vou aceitar, vou fazer o quê? Não quer dizer isso. Aceitar por compreender. É diferente de aceitar, a aceitação imposta, quando você tem que aceitar. Não. Quando a gente compreende, a gente aceita. Sabe quando a gente fala aquele, agora eu entendi, sim.
logo após esse assim vem a aceitação da situação. É isso, tá bom? Então vamos dar início ao nosso culto, fazer a nossa prece de abertura. Senhor, dá-nos tua inspiração na leitura evangélica de hoje. Sustenta-nos durante toda a reunião através de teus mensageiros, nossos amigos espirituais, guias, protetores e mentores do nosso culto, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. Agradecemos a presença desses nossos amigos do além, que sempre nos ajudam e amparam, e pedimos aos veneráveis irmãos Itaporã e Bogotá que façam a limpeza do ambiente e nos protejam, impedindo qualquer influência perniciosa que possa vir a perturbar a nossa reunião. Em nome de Deus, nosso Mestre Jesus Cristo, agradecemos. Que assim seja, graças a Deus. Gente, a prece, ela não precisa ser aquela coisa... Não necessita ser desse jeito. A prece pode ser alegre também. Eu sempre achei isso. O coração da gente precisa se alegrar quando a gente faz a prece, quando a gente reza. Não precisa ser uma coisa sisuda, uma prece decorada. Eu faço essa daqui pro início do culto porque é mais fácil, porque eu tenho mania de me perder na prece, que se deixar eu fico aqui rezando 3 horas direto. Então, como eu tenho um pequeno problema de TDAH, eu fiz o resumo da prece aqui. Mas a prece ela não necessita ser uma coisa sisuda, sabe? Não precisa ser assim. Deus quer o nosso coração. É isso. Vamos ver aqui o que os Espíritos nos separaram para hoje. Bom, o estudo hoje é do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 12, amem os seus inimigos. E hoje nós estudaremos o parágrafo, pagar o mal com o bem. Jesus disse para aqueles que o escutavam: aprenderam o que foi dito, amem o próximo e odeiem os inimigos. Porém, eu digo a vocês, amem os inimigos, façam o bem para aqueles que os odeiam, orem por aqueles que os perseguem e caluniam, para que sejam filhos do meu Pai que está nos céus, que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois, se amarem apenas os que amam a vocês, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem apenas os irmãos mais próximos, que estarão fazendo mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Porém, eu digo a vocês, que se não aplicarem uma justiça maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 5 a 20, 43 a 47. Se saudarem apenas os parentes e amigos, que recompensa terão? As pessoas de má vida também não fazem o mesmo? E se fizerem o bem apenas para aqueles que fizerem o bem a vocês, que recompensa terão? E se emprestarem somente para aqueles que podem lhes retribuir, que recompensa terão? As pessoas de má vida também não se ajudam umas às outras para receberem a mesma vantagem? Quanto a vocês, amem os inimigos, façam o bem a todos, emprestem sem nada esperar em troca, e suas recompensas serão bem maiores. Serão os filhos do Altíssimo, pois ele é bom para os ingratos e também para os maus. Sejam, pois, misericordiosos, assim como seu Pai o é. Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Para complementar, eu vou dar essa introdução que os Espíritos colocaram para nós. Se a caridade tem como princípio amar o próximo, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. A virtude de amar os inimigos é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho.
A palavra amar, utilizada por Jesus nesse ensinamento, pode causar algum equívoco quanto à sua interpretação, pois ele não quer dizer que devemos ter pelo inimigo a mesma ternura que temos por um amigo. A ternura requer confiança e não podemos depositar confiança em uma pessoa sabendo que ela nos quer mal. Não podemos ter por ela a mesma demonstração de amizade sabendo que ela pode abusar dessa amizade. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver a mesma simpatia que existe entre aqueles que possuem as mesmas ideias. Quando encontramos um inimigo, não podemos sentir por ele a mesma alegria que sentimos quando encontramos um amigo. Quando Jesus nos disse, amai os vossos inimigos, ele não quis dizer exatamente para a gente ir lá, sentar com os nossos inimigos na mesa de um bar, tomar uma cerveja, bater um papo, tratar a pessoa como se nunca tivesse acontecido nada, como se todas as maldades que ela tivesse feito contra a gente não tivessem sido nada, porque nós não temos essa capacidade ainda. Se nós agíssemos assim, estaríamos sendo falsos. A gente não consegue ainda passar por cima de um dolorimento, uma mágoa muito grande, ignorar e tratar aquela pessoa que nos machucou e nos magoou como se não houvesse acontecido nada. E continuar a convivência, ignorando que essa pessoa muitas vezes nos traiu, nos colocou em situações dificultosas. Nós não conseguimos. Não porque nós não somos pessoas boas, mas porque nós somos humanos. Porque a nossa capacidade de preservação também existe. A gente não precisa agir dessa forma, porém, a gente também não precisa ser ruim. Se a pessoa te causou um mal e você simplesmente não consegue conviver com ela, sim, esse é o direito que você evite a convivência. Porque é melhor que você seja sincero, dizendo para você mesmo ou para os outros, não quero contato com essa pessoa, porque ela me fez isso e isso, eu não tenho condição de perdoar agora. Isso é mais sincero do que você continuar convivendo com ela, virando as costas e descendo a linha na pessoa. Ao ponto da gente chegar e perguntar, pomba, você fala tão mal, por que você ainda tem amizade? Aí tem sempre alguém para dizer, porque eu preciso manter meus inimigos por perto. Não, na verdade, o que você precisa manter por perto são seus amigos espirituais. Os seus inimigos, se você não tiver condição de perdoar, afaste-se. Porque se afastando, você não mantém nenhum elo vibratório com aquela pessoa. Se afastando, você não fica na mesma sintonia mental que aquela pessoa. E vocês não ficam trocando farpas mentais entre vocês, ou se desejando mal. Nós somos imperfeitos. Nem todos os dias nós conseguimos manter a nossa integridade energética e espiritual sem deixar nos afetar pelas coisas que acontecem no nosso cotidiano. E numa dessa, a nossa vibração cai e vai que é aí que a coisa pega. Então, se a gente não consegue sentar com aquela pessoa que nos magoou, levar aquela conversa sincera, nem que seja para dizer, olha, fulano, você foi muito meu amigo, você me ajudou muito, você fez muita coisa por mim, mas essa última coisa que você fez agora, essas últimas coisas que você veio fazendo, sinto muito. Não dá pra gente continuar convivendo um com o outro. Quando você tiver em condição de sentar de novo com ele para escutar o que ele tem a dizer e racionalizar tudo o que aconteceu, aí você vai e senta. Até lá, a sua raiva já vai ter passado. Talvez ele, vendo que você não reagiu com animosidade, põe a mão na consciência e perceba o quanto ele errou com você. E talvez vocês dois já estejam aptos a entrar num consenso sobre o que aconteceu. Quem for de pedir desculpa, peça desculpa. Quem for de aceitar as desculpas, a aceite e bola pra frente, sem ficar pisoteando o passado para não trazer o passado pro presente. Caso contrário, cada um pro seu lado. Agora, a gente não agir dessa forma e ficar, como eu sempre falo, esticando o chiclete, aí não. Aí a gente não está ajudando a pessoa, a gente não está ajudando a nós mesmos. O que a gente está fazendo? A gente está colocando pedrinhas no nosso saco. A história da pedrinha no saco é a seguinte. Uma vez me perguntaram como é que a gente sabe
se a gente, quando desencarnar, se a gente vai para um lugar bom ou para um lugar ruim. Como a pessoa não tinha muito conhecimento da doutrina espírita, eu expliquei o seguinte: imagina que você é um balão, aqueles balões que tem uma cesta que as pessoas entram dentro. O que mantém o balão preso ao solo são as cordas e aqueles sacos de areia que ficam pendurados do lado de fora, certo? Certo. Cada vez que é jogado um saco de areia fora, o balão sobe um pouco mais, não sobe? Sobe. Então, cada coisa boa que você faz é menos um débito que você tem, é um saco de areia que cai, e aí você sobe. Cada coisa ruim que você faz, cada erro sem arrependimento, é mais um saco de areia pendurado na cesta do balão, e aí você desce. Aí a pessoa fica olhando pra mim assim: mas é só isso? Eu falei: você acha pouco? Você acha pouco se vigiar durante todo o tempo que você tiver aqui nesse planetinha para tentar fazer as coisas certas? Não é pouco e que também não é fácil. Mas, sim, é só isso. A gente ainda tem uma coisa que nos ajuda muito aqui, que são os amigos que nós fizemos na erraticidade, os nossos amigos do caminho, aqueles que a gente encontra na vida e que sempre guiam a gente para um lugar melhor, para uma situação melhor, aqueles que aparecem do nada e dão a mão pra gente exatamente naquele momento que a gente mais precisava de alguém que nos levantasse. Aqueles amigos que a gente tem a impressão de conhecer toda a vida. Eu tenho a impressão que eu te conheço de outras vidas, sabia? Nossa, eu também. Sim, são os amigos do passado. Aqueles que escolheram vir junto com a gente, cada um com a sua sacola de coisas a fazer, mas juntos, mesmo que separados. Então, meus amigos, o estudo de hoje é basicamente isso. A piedade, o perdão, a compaixão são atributos maravilhosos para o espírito. Às vezes eu fico imaginando a extensão do que acontece quando a gente diz eu te perdoo, para quem está recebendo o perdão e para quem está perdoando. Porque quando você perdoa mesmo, é como se você largasse um saco de pedra, de coco, de terra. Por quê? Porque quando a gente não perdoa, a gente acalanta a mágoa, a gente alimenta a mágoa. Olha, aí cansa sentir raiva, cansa sentir mágoa. Sabe por quê? Porque a gente tem que alimentar a mágoa e a raiva todo dia. Todo dia a gente tem que lembrar o que aquela pessoa fez pra gente poder alimentar a nossa mágoa daquela pessoa. Quantas vezes você consegue rir de uma piada? Se eu te contar uma piada agora, quantas vezes você vai rir? Você vai rir a primeira vez se a piada foi engraçada o suficiente. Você vai rir a segunda, se eu contar de novo no embalo da primeira, você vai rir, vai pegar o vácuo do primeiro riso. Se ela for muito boa mesmo, você vai rir uma terceira vez. A quarta, você já vai começar a perguntar se um dia essa piada teve graça. Se a gente não consegue rir da mesma piada 4, 5, 6 vezes, por que a gente consegue lembrar 4, 5, 6 vezes daquilo que nos fizeram? Ah, porque foi um absurdo. Porque não foi com você. Por isso que você fala isso. Alô? Gente, todo mundo já foi magoado uma vez na vida. Todo mundo já sofreu uma injustiça. Atenção, vou colocar injustiça entre aspas. É por isso que eu acho tão importante a gente saber que a gente não tem só uma vida, que a gente já passou por aqui antes, que nós já aprontamos antes, já fizemos das nossas e concordamos voltar e passar por certas situações. Então, nós podemos ser tudo, menos coitados. Às vezes nós colhemos exatamente o que nós plantamos no passado, porque é assim que a gente acaba aprendendo. Não dizem que só tem duas maneiras de aprender, ou pelo amor ou pela dor? Então, às vezes a gente aprende mais pela dor, pelo sentir na pele. Talvez a gente não aplique nem nessa vida, mas com certeza a gente vai aplicar numa próxima. E é isso que é importante. Então, a gente precisa aprender a perdoar. Quando a gente tiver condição, lógico. Perdoar da boca para fora também não adianta. Mas quando a gente compreender que está na hora de largar aquele saco de pedra, aí a gente vai compreender que está na hora de perdoar. Espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje. Vamos dar seguimento ao nosso culto de evangelho. Vamos fazer a nossa prece pelos nossos amigos encarnados, como nós fazemos em todas as reuniões. As pessoas nos enviam os nomes para
nós colocarmos na lista e nós fazemos as preces e pedimos aos nossos amigos espirituais que intervenham. Então, como sempre fazemos em todas as reuniões, rogamos o auxílio a cada uma das pessoas cujos nomes se encontram nas listas sobre a mesa. Cada um deles tem uma necessidade diferente. Meu Deus, permita que os seus mensageiros possam visitar os lares desses irmãos, fazendo com que haja paz, equilíbrio e harmonia. Aqueles que se encontram em desequilíbrio emocional, seja por ansiedade, depressão, insônia, síndrome do pânico, que possam também serem amparados por essa maravilhosa equipe médica do além. Que a falange médica do Dr. Bezerra de Menezes possa visitar nossos irmãos que se encontram internados com moléstias graves, trazendo a melhora ou a cura de seu estado físico. Te rogamos, Pai, para que os nossos irmãos nas UTIs, enfermarias ou onde estejam, possam receber os bálsamos curadores pelas mãos desses queridíssimos amigos do caminho. Que cada um receba a assistência necessária para os seus problemas de ordem emocional, espiritual, física e material, de acordo com o merecimento de cada um e com a vontade de Deus. Que assim seja. Vamos fazer agora a nossa prece pelos desencarnados. Vamos enviar os nossos pacotinhos de amor aos nossos entes que já partiram dessa terra, que nos precederam, que foram na nossa frente e que com certeza nos aguardam quando também chegar a nossa hora. Senhor Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se derrame sobre os nossos irmãos que deixaram a terra. Que os bons espíritos envolvam e lhes façam ouvir suas palavras de paz e de esperança. Que seus olhos e corações se abram às verdades espirituais que agora percebem e que possam compreender que agora vivem a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Imploramos a vossa misericórdia em favor desses irmãos, Senhor, que o seu infinito amor e bondade permita esquecer as faltas que tenham cometido em detrimento do bem que tenham feito. Permita que as nossas preces cheguem a cada ente querido cheia de paz, de amor, saudade, ternura e gratidão, para que saibam, estejam onde estiverem, que não estão esquecidos na terra e que ainda habitam em nossas lembranças e em nossos corações com a mesma força e a mesma sinceridade de antes. Que o imenso coração de Maria abrace a todos em nome de Deus e que os bons espíritos amparem. Que assim seja. Graças a Deus. Que os nossos irmãos recém-chegados ao plano espiritual sejam recebidos pelos nossos amigos queridos que sempre aguardam o retorno de seus amigos, seus irmãos, mães, pais, que eles sejam bem recebidos pela equipe espiritual, sejam cuidados com amor, com carinho e logo, logo estejam em condição de perceber que ainda continuam vivos, porém em espírito. Agora chegou a hora dos nossos bichinhos. Vamos pedir a Deus agora e a falange de médica do espaço pelos nossos irmãos menores. Senhor, que nesse momento a tua bênção chegue até nossos bichinhos, cujos nomes se encontram sobre a mesa e como um milagre os ajudem a serem curados. Porque a tua sabedoria é divina e o teu poder de cura é grandioso.
Sei também, Senhor, que Tu colocastes no mundo os animais para nos ensinar coisas sublimes, como o amor incondicional. E por esse amor, peço por essa criatura que está enferma para que se reabilite e que tenha menos dores com a Tua ajuda e pela Tua graça. Senhor, em Ti confio e entrego esses irmãos menores nas Tuas mãos curadoras e divinas. Nesse momento, elevamos o nosso pensamento para pedir aos médicos de cura da espiritualidade maior que ajudem, eliminando as enfermidades e o sofrimento desse animal. Senhor, que a partir dessa oração a cura se faça presente e que eles obtenham saúde e paz. Amém. Não só os animaizinhos cujos nomes estão na lista, mas todos os animaizinhos de rua, aqueles que são maltratados, que ainda não conseguiram lá. Vamos pedir aos nossos amigos a fluidificação das nossas águas, aqui, na casa de vocês, na casa dos meus vizinhos, mesmo que eles não estejam agora conectados com a gente, ou que eles não sejam sabedores do culto do Evangelho, que não saibam nem que acontece um culto do Evangelho aqui, que eles possam também receber a fluidificação da água, cada um em suas casas, nossos amigos possam derramar seus bálsamos curadores, aquela energia divina de cura, para que ao bebê-la, ela seja um bálsamo para o nosso corpo, mas principalmente para o nosso espírito, que nos ajude a curar as nossas mazelas emocionais, físicas, espirituais. E nós agradecemos enormemente. Todo domingo eles vêm e nos ministram esses bálsamos maravilhosos, esses linimentos curadores para a nossa alma. E nós ficamos com essa água durante toda a semana, colocando, não deixando terminar na garrafinha, como eu falo, não deixa terminar e pode colocar mais água filtrada em cima, que a energia que está na água que restou na garrafa, ela vai se homogeneizar com a água nova, tá bom? E assim vocês vão ter água fluidificada a semana inteira até domingo. Bom, meus queridos, estamos caminhando para mais um final do culto do Evangelho e vamos passar as vibrações de encerramento. Vamos agora, nesse momento, nos doar a nossa energia, doar a nossa vontade, o nosso amor, o nosso carinho às pessoas que necessitam, a nossa vontade sincera de que tudo fique bem, de que os pedidos que nós fazemos sejam ouvidos, sejam levados a Deus e que essas pessoas possam ser ajudadas. Vibremos pela paz universal e pela fraternidade entre os homens, sem distinção de crenças, condições sociais, raça ou orientação sexual. Pelos dirigentes de todas as nações e pelos políticos, para que sejam despertos e guiados pela luz do amor e da caridade. Pelas trevas, pelo umbral e pela crosta. Pelos espíritos missionários e pelos socorristas. Pelos doentes do corpo e da alma. Pelos idosos e pelas crianças. Pelo socorro espiritual a órfãos, abortados, alcoólatras viciados, encarcerados, descrentes, suicidas e aflitos em geral. Pela sustentação daqueles que vivem distante de seus entes queridos e pelos que não têm lar. Pela ajuda a todos os trabalhadores do bem que se dedicam à prática da caridade e ao esclarecimento público das verdades espirituais. Por todos aqueles que propagam o Evangelho. Pela concórdia e fraternidade entre as diferentes religiões, pela implantação do Evangelho em todos os lares, por todos os lares e por aqueles que necessitam de pacificação e reajuste, pela cura e sustentação dos familiares e amigos que sofrem de enfermidades graves e também pelos que não apresentam gravidade, mas que requerem alívio imediato. Por todos os trabalhadores da saúde que travam essa terrível batalha contra a Covid-19, pelo entendimento e perdão entre parentes e amigos,
por aqueles que magoamos, para que tenhamos coragem para os reconciliar, pela concórdia e compreensão dos que não sintonizam conosco, por todos que estão presentes na reunião, por aqueles que não puderam estar conosco hoje, pelos nossos amigos distantes, pelos nossos vizinhos, nossos parentes e por nós mesmos. Que assim seja. Chegamos ao fim do nosso encontro nesse domingo e eu agradeço mais uma vez, de pleno coração, a presença de vocês aqui no meu sofá virtual, no nosso culto de Evangelho. Estamos todos reunidos aqui para aprendermos, para recebermos as benesses espirituais que os nossos amigos tão amavelmente nos concedem. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E eu fico muito feliz em receber o Cristo em casa. Então vamos fechar os nossos olhos agora e agradecer a Deus e a Jesus pelas dádivas espirituais recebidas hoje. Senhor Deus, amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por permitires esse encontro em teu nome, recebendo essas instruções tão necessárias ao nosso aprendizado espiritual. Agradecemos ao Dr. Bezerra de Menezes e a sua equipe médica e a presença dos nossos tão queridos amigos espirituais e mentores do nosso culto do Evangelho, assim como de nossos visitantes desencarnados e encarnados. Rogamos, Pai, que a semana que se inicia seja próspera em paz, amor, fé e esperança, que possamos nos atentar às lições do caminho e tirarmos o melhor proveito delas. Somos eternamente gratos por contarmos com teu auxílio na figura de nossos guias, protetores e anjos guardiões, que nos socorrem e nos amparam sempre que rogamos ajuda. Que o amor de Jesus possa permanecer em nossos lares, em nossos corações, hoje e sempre. E assim, encerramos mais uma reunião do culto de Evangelho no ar, na noite de hoje. Que Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus que assim seja. E muito obrigado por terem vindo.